E aí, vamos falar sobre futebol no Senna TV? Opa, calma, como assim? Não, vamos falar sobre Ayrton Senna. E que história é essa que tem a ver com futebol? Vamos lá conferir. E aí, pessoal do Senna TV, tudo bom? Sempre falamos de muita velocidade nas pistas, do Ayrton Senna tricampeão mundial, e hoje vai falar com a gente também um campeão mundial, só que dos gramados, né, do futebol. Raí, obrigado mais uma vez aí pelo convite, aí você ter atendido a gente. Estamos aqui, inclusive, na Fundação Gol de Letra, vamos falar disso bastante também. Mas quem é fã do Senna conhece uma história muito legal do Raí, que eu já aqui nos bastidores perguntei, e agora ele vai contar para vocês, né, Raí? Que é muito famosa aquela cena do Ayrton dando o pontapé inicial no amistoso do PSG contra a seleção brasileira. Aliás, você atuou por quem ali? Porque você era do PSG e da seleção, né, Raí? Verdade, já era do Paris Saint-Germain, mas ali eu atuei pela seleção, até porque era já preparação, né, os últimos preparativos para a Copa do Mundo. E em Paris, né, no Parque dos Príncipes. Então, foi um momento que ficou eternizado, né, pela presença do Senna, que veio dar o pontapé inicial, e eu era o capitão do time. Então, para mim também foi uma grande honra, né, porque ele já era campeão do mundo, a gente estava buscando ser campeão do mundo, mas eu representando o futebol ali como capitão e ele o ídolo brasileiro, mundial, né. E o que foi impressionante foi a reverência, né, do público francês. Europeu de uma maneira geral, no mundo inteiro, mas na Europa acho que os fanáticos, tem muito mais fanáticos ainda, né, por Fórmula 1, onde eu convivi e onde era a terra do Prost, que era um dos grandes rivais, mas o que surpreendeu foi isso, que mesmo lá na França, onde a torcida tinha outras preferências, era impressionante o respeito que tinha pelo Senna, e isso foi demonstrado no estádio. É mais ou menos como um craque alemão ser ovacionado no Maracanã, ou então você tá ali, a torcida teoricamente rival, né? O Prost, o grande campeão ali também. Eu diria até Argentina. Até na Argentina, exatamente. O Maradona, realmente, você já imaginou o Maradona ser aplaudido? E você viu isso, né, e assim, mas aquilo não te impressionou, você já morava em Paris e sabia que o Senna era realmente muito popular na França também, né? Eu sabia, mas é difícil a gente encontrar, né, um piloto fora das pistas ali quando a gente vai assistir, e qual a reação do público. É um público de futebol, né, aquilo. Então ali deu para perceber claramente que era muito mais do que o automobilismo, muito mais que um ídolo que ultrapassou né, o carisma dele, tudo ultrapassou qualquer tipo de esporte. É o que você fala, inclusive eu já ouvi de muitos jornalistas e especialistas no assunto. Quer dizer, o Senna não é uma questão só do automobilismo, é mais ou menos comparando como Beatles na música, quer dizer, não é só o fã de música que gosta de Beatles. Beatles é quase uma coisa universal. O fã de Ayrton Senna parece que não precisa ser fã só de corrida, né? Às vezes uma pessoa nem gosta tanto de Fórmula 1 e é fã do Ayrton Senna, né? Eu tive tem um estilo dele como pessoa, misturado com aquela obsessão pela competição e de chegar ao melhor de si. Acho que essa mensagem ficou, né, para todo mundo, além do carisma, uma pessoa querida, mas uma pessoa que soube chegar ao máximo da sua carreira. Claro, ele era um gênio, mas que tinha uma obsessão por sempre fazer o melhor, isso passava, né? Eu pude sentir isso também quando eu encontrei nessa viagem, encontrei ele no aeroporto, voltando para o Brasil, a gente estava no mesmo voo, e ele estava meio chateado, eu não sabia o que era, ele foi super gentil comigo falando, mas dava para perceber que tinha alguma coisa que estava incomodando ele, né? Aí que ele contou que tinha um desafio de kart, que o Prost estava, que ele estava bem, acho que por algum detalhe que ele não ganhou, ele não tinha acabado, tinha sido naquele dia. Não, e essa história, por exemplo, eu não conhecia. É claro que a história de Bercy, o desafio de 93, no final do ano, né, lá em Paris, que Bercy é uma região ali da periferia de Paris, eles fizeram uma pista de kart ali, chamaram o Senna, chamaram o Prost e vários outros pilotos. E o Senna pegou aquilo como um desafio, né? O último duelo dele com o Prost. Na pista ele até foi melhor, mas no final do resultado ele perdeu. E estava bravo, então. Muito bravo, muito bravo. E tinha uma coisa, ele sempre carregava muita coisa, claro, o piloto, não sei o quê. E a mulher estava querendo cobrar excesso de bagagem, que ele tava, passa logo esse negócio e tal. E eu senti que ele tava. E era isso, não, né? Não gostava de perder de jeito nenhum, né, Não Raí? gostava de jeito nenhum, né? Isso ficou nítido ali.
E depois que eu fiquei sabendo, né? Porque acho que ele deve ter corrido à tarde e à noite foi o voo já, então não deu tempo de digerir para a próxima corrida. Você vê, e era uma brincadeira, era um kart beneficente, mas é isso aí, é como você falou, ele não queria nunca o segundo lugar, ele só queria o primeiro, e não importa se o Prost, se ele ganhava num desafio, ele queria ser o título de campeão. Vocês levaram isso um pouco também para a seleção em 94, né, Raí? Ah, não, é verdade. Eu acho que aquela seleção tinha, eu ia falar isso, né? Os grandes vitoriosos, né? Tem esse espírito, tem que ter essa coisa de competitividade, de competição, né? De querer vencer, obviamente, dentro das regras. E acho que aquele grupo também ficou comovido com tudo que aconteceu. Fizemos uma homenagem para ele, mas o nosso o símbolo daquele grupo, que era um grupo unido, né, com foco, sabendo o que quer e sabendo que tinha aquela necessidade de vencer, de colocar o Brasil também de novo em primeiro lugar. Então isso eu acho que tem muita coisa similar aí com o universo do Ayrton, e também por isso que aquela homenagem também serviu para caiu certinho, né, que tinha a ver com o espírito dele, o jeito dele encarar o esporte, e a gente também como campeão do mundo. Bom, você já falou de um encontro depois de um desafio de kart, você não estava muito feliz porque não tinha ganhado, mas como é que foi o encontro lá no gramado? Vocês, claro, não pode conversar porque o jogo vai começar, mas vocês tinham contato ali, ele tinha muito respeito também pela seleção, né? Sim, tinha respeito pela seleção e pelo país, né? Acho que ali tinha tudo, né? O esporte, que ele é apaixonado, a seleção brasileira que representava o país, representando o país ali, e ele que sempre, né, fez questão de estar sempre carregando as cores do Brasil, sempre elevando o nome do Brasil, né, até hoje. Mas dava a perceber esse orgulho, né, de ser brasileiro e ser um brasileiro. Eu fiquei 5 anos na França e senti um pouquinho disso, né, o fato de você representar bem o país no exterior te dá uma alegria muito grande, né, e ele, como foi no nível global, imagino ali naquele momento também dava a perceber isso, esse orgulho de ser brasileiro e de estar lutando pelas nossas cores. E como é que é a lembrança? Hoje em dia vocês teriam feito uma selfie, né? Mas como é que foi lá? Como é que é? Não tem essas lembranças, vocês têm as memórias, pelo menos, o aperto de mão, ele falou alguma coisa, você tem alguma curiosidade desse dia? Parecia que vocês estavam realmente num momento especial ali, né? Eu acho que se fosse hoje, acho que eu sabendo, eu ia ter no short ali um telefone para tirar uma câmera, para tirar uma selfie ali. Mas ainda bem que tinha vários fotógrafos ali. Tem essas fotos, a gente vai colocar as fotos aí nessa imagem. Muito bem registrado. E vira e mexe, né, eu vejo essa foto, alguém me mostra, eu tenho em casa guardado também. Então foi um motivo bastante orgulho. E pena que a gente não deu para conviver mais depois do jogo, porque acho que ele já tinha outros compromissos, né, profissionais, e não deu para a gente poder, naquele dia do jogo, poder ter jantar com ele ou outra coisa. Eu acabei encontrando no aeroporto mesmo, e foi legal que eu vi esse outro lado mais apaisano ali dele. E o primeiro passe ali estava bom, o Senna melhor, ele era bom mesmo no automobilismo, né? De repente o piloto, já tem uns futebol dos pilotos, né? O Schumacher, o Rubinho e tal, mas os pilotos não costumam ser muito bons no futebol, né, Raí? Eu acho que não. Ele deu um toquezinho ali, não se comprometeu. Tá. Mas também acho que ele até pelo profissionalismo dele, não gostava muito de se arriscar. Futebol é até perigoso, né, para quem não tá acostumado. Mas acho que o pessoal ali, se pegasse uns zagueiros ali naquele tamanho dele, não sei se ele ia conseguir muita coisa, não. E você no automobilismo, Raí, como é que você gosta também de dar uma aceleradinha de vez em quando, brinca ali num kart, alguma coisa assim, ou o seu negócio é gramado mesmo? Não, já brinquei, mas esporadicamente. O que é incrível é quando você, mesmo quando você brincando com kart assim, é aí que você percebe a dificuldade que é, e imagina chegar até a Fórmula 1 e ser o gênio que ele foi. Mas eu gosto, admiro, mas de longe. Confesso que sou meio medroso para isso. Eu nunca, com velocidade, cada um na sua, e ficava mais como um admirador. Uma história muito comum entre você e o Senna também, que a gente até pode falar, é que você foi campeão mundial no Japão com o São Paulo, e o Senna ganhou os 3 títulos dele no Japão, em Suzuka, e assim, o japonês é vidrado pelo Senna, né? O Senna é considerado um samurai pelos japoneses. Você também sentiu isso na sua convivência lá no Japão? No Japão ainda foi em 92, um pouco antes, e a gente ficava muito
fechado, assim, né? Concentrado, né? Não pode sair... Concentrado, mas depois da conquista a gente via, né, até fotos do Senna, bandeira, né, mesmo num jogo de futebol. Mas depois, aí em 93, né, e no início lá de 94, eu acho que só cresceu essa idolatria e depois, até hoje, né? Em contato, eu voltei com o São Paulo lá em 2005, quando o São Paulo foi jogar a final aí como torcedor. E é incrível a presença dele, você falou, né, um samurai, o respeito que eles têm. E eu acho que isso no Japão impressiona ainda mais do que em outros lugares. E no futebol, claro, você representando a seleção brasileira, mas o Senna era corintiano, mas o Raí tem uma parcelinha corintiana na família também, o doutor Sócrates, né, Raí, que foi também uma grande inspiração para você. E o Senna, naquela época que o Corinthians também, ele era o time do povo, representava isso, ele também tinha um orgulho de mostrar esse lado da torcida. E eu vejo que é muito interessante que o Senna passou isso da torcida. Embora ele fosse corintiano, os São Paulinos, os palmeirenses, todos eles, né, admiram muito o Senna e é como se ele tivesse o time de todo mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele fazia questão de falar e tudo, mas não era daquele de tirar sarro do torcedor, então não deu para ficar com raiva dele por alguma coisa, né? Ele acho que sempre o Brasil estava acima de tudo. Claro que ele valorizado o lado dele corintiano, eu também, né, vivi isso com o irmão próximo, né? E é sempre aquelas comparações. Mas acho que o Senna era tão forte essa coisa dele com o país, assim, que ficava até... diluía ali o lado corintiano dele, então as outras torcidas podiam estar vibrando com ele sem nenhum problema. E você falou em vibração, eu vou perguntar para você qual a melhor corrida, da sua opinião, do Senna. Eu, por exemplo, acho as corridas do GP Brasil, que ele está lá com a torcida, correr em casa é uma pressão muito grande e ele conseguiu superar. Para você, essa corrida é especial? Você tem alguma outra que gosta mais de falar, essa corrida do Senna realmente é inesquecível? Eu acho que quando ele teve uma sequência lá em Mônaco, que eu achava sempre uma corrida muito especial, charmosa, e a primeira ia ser a primeira vitória, né, que não foi, que ele estava com um carro ainda menos potente que os outros. De 84. Se não me engano, foi em Mônaco também, foi em Mônaco, né, que estava chovendo. Chuva e teve até uma patriotada dos franceses ali, né, Exatamente. Porque o Prost estava liderando, interromperam a corrida, até hoje isso é muito polêmico, mas foi um grande show. E foi ali que as pessoas viram que era alguém completamente acima da média, que chegou para ficar, que ia, as pessoas já sabiam, esperavam, mas acho que foi ali o marco, né, nessa corrida, que né, não sai da memória. E as outras vitórias depois dele em Mônaco, talvez não sei se foi por causa disso, ele comemorava de maneira especial, jogava champanhe na realeza, quebrava o protocolo, exatamente. Então, e é legal, né? Porque Mônaco é o circuito mais difícil do ano. Então, assim, você ter uma hegemonia nesse circuito realmente mostrava, né, que era craque, né? Só craque. E pra gente encerrar aqui, vamos falar um pouco também do legado do Senna, né? O Instituto Ayrton Senna, que já está completando 22 anos, e a gente sabe que o Instituto faz um trabalho excepcional na educação, e você tem a Fundação Gol de Letra, e eu queria que você falasse um pouco pra gente como que é esse trabalho e até que ponto tem essa sinergia entre as duas instituições. Desde o começo, sabia? Quando eu voltei para o Brasil, já pensando em montar um projeto social, nem sabia o nome ainda, uma das pessoas que eu procurei umas 3, 4 pessoas, uma das pessoas que eu procurei foi a Viviane, e que prontamente ajudou, e eu lembro que eu falava em educação, né? E ele falou, que bom que você já veio com essa ideia de educação. Ela falou assim, eu no começo patinava, então ela acabou me fazendo cortar caminho para entender o que eu queria e acabou meio que ajudando, aconselhando, né? Sendo dando uns toques, né, de como começar, e ajudou bastante. Depois disso a gente fez alguns projetos em parceria e com certeza faremos, né? Acho que são duas instituições irmãs e é um grande orgulho no Brasil, né? Tudo que o Instituto Ayrton Senna faz, acho que é um exemplo para todo mundo e para nós também da Gol de Letra. Como um grande campeão, então não só nas pistas, nos gramados, todo campeão pode passar esses valores para todo mundo, né, Rei? Eu acho que tem essa responsabilidade, né? Que cada um, ninguém tem obrigação de nada e ninguém precisa montar um projeto, mas acho que ter consciência de que um ídolo tem influência nas gerações, nas futuras gerações, acho que isso sim é uma obrigação. E aí como você vai utilizar isso, tem que sempre estar na cabeça de que vai ter muita gente te olhando, te acompanhando, vendo como exemplo. Então, só ter essa reflexão antes das suas atitudes, acho que já vale a pena.
Legal, Raí. Obrigado Valeu. mais uma vez, valeu. Foi um Daqui a pouco a prazer. gente volta aí para conferir os últimos detalhes aí, tá bom? Valeu! É isso aí, né, pessoal? Gostaram da história com o Raí? E os mais detalhes que eu falei lá, vocês vão ver os detalhes desse kart de Bercy. A gente vai trazer aqui no Cena TV uma história muito legal sobre essa competição, tá bom? Então aproveite, curte aí, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e se você quiser uma camisa como essa, é só acessar o Ayrton Senna Shop, tá bom? Até mais!